Vocês já viram, o que vocês já ouviram falar. Então vou saber agora aqui como é que está o conhecimento de vocês sobre as DCNs. 1 a 10. Naquele mesmo estilo que vocês já conhecem, eu vou fazer a pergunta. Eu vou ler uma vez e vou deixar projetada aqui na tela, tá? E dar um tempinho para vocês responderem apenas sim ou não. Não precisa vocês fotografarem, nem vocês escreverem a pergunta, porque não é para fotografar, é só para concentrar no sim ou não. Eu vou mandar para vocês. Eu mando para vocês depois, vocês sabem, tá? Então, concentrem em ler. Daqui a pouquinho a Gabriela desce, tá bom? Concentrem em ler e responder. Pode guardar esse celular aí, nada de fotografar. Eu não mandei as outras? Então, eu vou mandar. Vamos lá. 1 a 10. Vamos lá, minha querida, boa noite. Escreva aí 1 a 10 para a gente fazer as perguntas. 1 a 10. Respondam com base no que vocês já leram, no que vocês já ouviram, no que vocês já viram sobre as DCNs, tá? Não procurem saber, nem conversem com o colega. E nem olhe para ver o que ele está respondendo também. Inclusive, hoje dá para sentar um em cada mesa. Se vocês quiserem, olha só. O povo está tudo na igreja rezando para passar no concurso, tá? Então, vamos lá. Número 1. As DCNs do ensino fundamental aplicam-se a todas as modalidades do ensino fundamental previstas na LDB, bem como a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Dois, o ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Três, os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas, os princípios éticos, políticos e estéticos. Quatro, é obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que correr a matrícula, nos termos da lei e das normas nacionais vigentes. Cinco, as crianças que completarem 6 anos após o dia 31 de março deverão ser matriculadas na educação infantil, pré-escola. Seis,
A Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e podem ser considerados como dois blocos distintos. Sete, conforme as DCNs, os componentes curriculares obrigatórios da área de linguagem são língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Oito, a educação física, componente obrigatório do currículo do ensino fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no parágrafo 3º do artigo 26 da LDB. Nove, as escolas deverão formular o projeto político-pedagógico e elaborar o regimento escolar de acordo com a proposta do ensino fundamental de 9 anos, por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. E 10, nas escolas que optarem por incluir língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. Muito bem. Agora vocês podem virar a página. Por enquanto, vamos falar sobre as DCNs e depois nós corrigimos essas questões. Então, gente, algumas coisas eu vou ler, principalmente na parte inicial. Vocês sabem quantos artigos tem nas DCNs? Quem olhou o material que eu encaminhei? Eu penso que eu encaminhei segunda-feira esse material. Não deu tempo? São 50 artigos. E eu fiz questão de colocar todos para vocês, tá? É claro que nós não vamos ler na íntegra aqui, até porque ele vai se repetindo em algumas partes, vocês vão perceber. Já mais lá para o final ele vai se repetindo. Mas o que é de mais importante nós vamos destacar. As DCNs são de 2010, né? Resolução 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. Esse ensino fundamental de 9 anos deve observar
essa organização curricular através dessas diretrizes direciona. Então, ao organizar as propostas pedagógicas das unidades escolares, dos sistemas de ensino, é importante levar em consideração essas orientações. Da mesma forma que a BNCC, uma diretriz curricular não é currículo. Ela serve para orientar a organização dos currículos. Articulam-se com as diretrizes nacionais gerais para a educação básica. Eu falei para vocês que, além dessas diretrizes para a educação básica, tem diretrizes específicas para cada etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e tem diretrizes específicas também para as modalidades da educação escolar. Então, elas devem estar articuladas. Importante que reúnem alguns princípios, fundamentos, procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação e que vão orientar a organização dessas propostas pedagógicas, tanto das unidades curriculares quanto as políticas dos municípios, dos sistemas de ensino. Elas se aplicam a todas as modalidades do ensino fundamental previstas na LDB, bem como a educação de campo, a educação escolar indígena e a educação quilombola. Tinha uma questão aí, né? Uma pergunta sobre isso. Que outras modalidades? A EJA, a educação de jovens e adultos, a educação especial. Nós não vamos encontrar aqui nas DCNs a educação bilíngue para surdos, porque ela é uma modalidade que foi inserida na lei mais recentemente. Ela foi inserida em 2022 na LDB e as DCNs são de 2010. Então, como não foram atualizadas, nós não vamos encontrar. Artigo 3º diz que o ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Se vocês lembrarem do artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases, também diz que a educação é tanto um dever público subjetivo, quanto é um direito. Tanto é um dever, quanto é um direito público subjetivo. Dever de quem? Dever do Estado e dever da família. Dever do Estado, que deve garantir esse ensino fundamental público gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. Fiquem atentos a essa palavra qualidade, que vocês vão perceber que ela se repete constantemente aqui nas DCNs, tá? Então, que deve garantir que as pessoas, os alunos, tenham essa formação comum, tenham acesso a esse conhecimento, tenham acesso aos elementos da cultura. Direito à educação, vocês vão observar aqui no parágrafo 1º, que a educação com qualidade social é igualmente entendida como direito humano. E essa educação, esse direito à educação, é o principal fundamento dessas diretrizes. Então, se tiver uma pergunta, qual o principal fundamento das DCNs do ensino fundamental, qual é a resposta? Eu não estou falando sozinha não, né? Então, vou perguntar de novo. Se tiver uma pergunta na prova, qual o principal fundamento das diretrizes curriculares do ensino fundamental? O que vocês respondem? Vamos lá, gente, comigo, tá?
O artigo 5º das DCNs diz que o direito à educação é entendido como um direito inalienável do ser humano e constitui o fundamento maior dessas diretrizes. Então, eu vou perguntar agora para vocês, qual é o principal fundamento das DCNs do ensino fundamental? O direito à educação. Muito bem. E esse direito à educação é entendido como direito humano, mas não apenas a educação de qualidade. Então, direito à educação com qualidade social. Antes de tudo, essa educação de qualidade é relevante, pertinente e equitativa. Repitam, relevante, pertinente, equitativa. Por que relevante? O que é relevante? Significado de relevante. Quando eu digo que alguma coisa é relevante, é importante, é importante. Reporta-se a promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e do desenvolvimento pessoal. Então, esta educação, que deve ser assegurada não apenas o seu acesso, mas a sua qualidade, precisa ter significado, precisa ser importante. Precisa garantir um desenvolvimento, contribuir com esse desenvolvimento pessoal, que vai contribuir também com o desenvolvimento social. Lembram da finalidade da educação escolar? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, as exigências sociais, o desenvolvimento pessoal. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturas e com diferentes capacidades e interesses. Como que se assegura isso? Através do currículo organizado com as aprendizagens essenciais, que são obrigatórias a todos os alunos, mas também com a parte diversificada, que leva em consideração as peculiaridades, as diferenças de cada região, de cada instituição, de cada cultura. E a equidade alude à importância de tratar de uma forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Então, nós podemos dizer que equidade e igualdade é a mesma coisa, sim ou não? Sim ou não? São usados como sinônimo, mas vamos entender aqui uma diferença entre a igualdade e a equidade. Percebam, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Mas tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Então, imagine que vocês recebem uma turma de segundo ano do ensino fundamental, e vocês têm uma criança que tem déficit de atenção, uma criança hiperativa e uma criança que tem baixa visão. Todos têm direito ao que você vai ensinar. Você vai ensinar para todos da mesma forma, para garantir o direito que eles têm a essa educação, certo? Isso é igualdade. Garantindo o direito de qualidade da educação a todos. Mas quando você trata da mesma forma todos,
você vai entregar para o aluno que tem baixa visão uma atividade que está formatada com a fonte 12, porque você está entregando esse material para todo mundo da mesma forma. Todos estão tendo o mesmo direito à educação? Na verdade, eles estão tendo o mesmo direito, mas você está tratando todos iguais. Aí nós estamos falando da igualdade. Estou tratando todos iguais. Quando, para essa criança que tem baixa visão, eu preparo uma atividade diferenciada, então eu estou tratando diferente nesse ponto de partida, que é o que o documento está chamando de ponto de partida, mas porque eu tenho o objetivo que todos cheguem no mesmo nível, que é o direito a essa educação. Então, essa equidade é garantir os direitos iguais, mas tratando de forma diferente quem precisa, dependendo da sua necessidade. Está entendido? Ok. Nessa perspectiva, a equidade, ela requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem. É o tratar de acordo com as necessidades de cada aluno ou de cada escola, nesse aspecto. Então, a educação escolar deve estar comprometida com a igualdade de acesso de todos ao conhecimento, especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em desvantagem na sociedade, que é exatamente uma educação com qualidade social. Todos têm direito, mas a necessidade que se perceba quais são as demandas para que se possa tratar dessa forma que acaba sendo diferenciada para garantir essa qualidade da educação. Os princípios, sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios. Vocês veem que em todos esses documentos tem princípios. Lá na Constituição Federal tem princípios, lá na LDB tem princípios. Quantos são os princípios da LDB? Vocês lembram? Princípios do ensino? Oi? 14. E quantos são os princípios aqui que são os norteadores, dessas políticas conforme as diretrizes? 3 princípios. São os princípios, eu vou passar, depois eu volto. São os princípios éticos, políticos e estéticos. Tem algumas pessoas que colocaram não, porque viram estéticos, Mas éticos, políticos e estéticos. O que são esses princípios éticos? Justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana, compromisso com a promoção do bem-estar de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Eu já vi numa banca que inverteu esses princípios, o que significa cada um deles, para induzir ao erro, tá? Considerando que a IVEM provavelmente vai cobrar essas DCNs, é bom dar uma olhada com mais atenção nesses princípios. Os políticos, de reconhecimento de direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático, e dos recursos ambientais, da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades,
da redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. E os estéticos, qual é o sentido desses estéticos? Cultivo da sensibilidade juntamente com da racionalidade, enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente da cultura brasileira, da construção de identidades plurais e solidárias. Tá? Então, são esses os princípios que devem nortear a elaboração das políticas educacionais. De acordo com esses princípios e em conformidade com o artigo 22 e o artigo 32 da LDB, vocês lembram do que trata o artigo 22 e o artigo 32 da LDB? Um chocolate para quem lembrar. Artigo 22 são as finalidades da educação básica. E o artigo 32, os objetivos do ensino fundamental. Tá? Aí vocês vão dizer, mas não é lá no artigo 2º que trata sobre essas finalidades? Lá no artigo 2º da LDB, nós temos as finalidades da educação escolar. E quando se trata da educação escolar, são finalidades dos níveis, etapas e modalidades. Então, inclusive o ensino superior. Mas o artigo 22 trata das finalidades da educação básica. Se é para a educação básica, somente educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o artigo 32, aí nós vamos ver que são os objetivos, que são 4 objetivos do ensino fundamental, tá? Previstos lá no artigo 32. E esses princípios, eles devem assegurar aqui, ó, as propostas curriculares que visarão desenvolver o objetivo, a finalidade da educação básica. Desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa, ou seja, para o ensino fundamental. Que são esses 4? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia, dos valores em que se fundamenta a sociedade, aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Matrícula, tá? Então, o que trata? Vocês vão ver que tem várias, que as DCNs, elas tratam sobre vários aspectos dessa organização escolar. Então, nós vimos os princípios, nós vimos os fundamentos, vamos ver aqui a matrícula. Essa faixa etária, vocês sabem, vimos isso lá na LDB, 6 aos 14 anos de idade, e também se estende esse ensino fundamental aos que não tiveram condições de frequentá-lo na idade própria. Idade própria, 6 aos 14 anos. Não teve condições de concluir, ainda assim tem direito ao ensino fundamental. E essa matrícula, não sei se lá vocês colocaram sim ou não, mas é obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Tá? E alguém me fez uma pergunta, mas quem é que decide, então? É a LDB ou são as diretrizes? Qual é a lei? A lei é a LDB. Ela não fala sobre esta data. Mas nas escolas que vocês trabalham, deve ter
um documento da Secretaria de Educação. Então, percebam, nos termos da lei e das normas nacionais vigentes, tá? E então, o que acontece com a criança que não completar 6 anos até o dia 31 de março, completar no dia 1º de abril? Foi sexta-feira passada, né? É claro que essa é uma decisão que se toma lá em janeiro, quando as crianças são matriculadas na escola. E com a documentação dessa criança, se verifica que ela vai completar 6 anos até o dia 31 de março. Obrigatoriamente, ela será matriculada no 1º ano do ensino fundamental. E se for depois dessa data? Crianças que completarem 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na pré-escola. Tá? E aí tem aquelas discussões lá na secretaria, né, dos pais que não concordam. Mas como assim? Um dia de diferença. E a escola vai mediando. Geralmente sobra para o coordenador, né? Que tem que conversar com esses pais, dialogar, mediar esse diálogo aí. A carga horária anual, mínimo de 800 horas, hora relógio, já conversamos sobre isso, que essa hora-aula de 40 minutos, ou 45 ou 50 minutos, ela foi, em algum momento, ela começou a ser adotada, e hoje, quando se quer reverter essa situação, nós temos uns problemas bem sérios, como, por exemplo, no novo ensino médio, em que a carga horária deve ser computada desde 2022 com uma hora-aula de 60 minutos. Mas, no nosso estado, nós temos adotado hora-aula com tempo diferenciado, né? Hora-aula não como hora-relógio, mas de 45, de 50, de 55 minutos, mas hora-relógio, 200 dias. Currículo, as diretrizes tratam essa questão do currículo, dando ênfase às considerações que devem ser feitas às experiências diversas, constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeada pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados. Nós vimos na semana passada as tendências pedagógicas. Qual é a tendência que tem esta definição de relação desse conhecimento sistematizado com os saberes dos alunos? Qual é a tendência? Primeiro, é uma tendência liberal ou é uma tendência progressista? É uma tendência progressista, porque na tendência liberal, os conteúdos eles são desarticulados da realidade dos alunos. E dentro da tendência progressista, nós temos a pedagogia libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Qual delas faz essa relação dos conhecimentos sistematizados com os saberes dos alunos? A crítico-social dos conteúdos, né? Então, nós estamos vendo aqui, que esse currículo, ele deve ser organizado de forma que possa se fazer essa relação, essa integração entre esses conhecimentos sistematizados e as vivências e saberes dos alunos. Foco nas experiências escolares, organizar as ações educativas que envolvem os alunos. Que mais? Experiências escolares que sejam trabalhadas de forma explícita ou implícita, colocada no currículo. Tem um termo que antes se chamava, que hoje eu não tenho ouvido muito, que se chamava de currículo oculto.
Ainda é trabalhado isso nas escolas, currículo oculto? Antes se falava bastante sobre currículo oculto, quando nós dizemos que tem algumas partes do currículo que são colocadas de uma forma explícita e outras que ficam implícitas. Como, por exemplo, aqui, valores, atitudes, sensibilidade de orientação de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, distribuição do tempo e organização do espaço educativo, materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Então, nós trabalhamos muito mais do que os conhecimentos sistematizados que estão definidos lá nos nossos programas, nos nossos planos de trabalho. Esses conhecimentos escolares, eles derivam dessas diferentes instâncias que produzem as orientações sobre o currículo, as escolas e os professores que selecionam o que será trabalhado, para que ele possa ser ensinado. Que diferentes instâncias? Nós temos aí as instâncias a nível federal, estadual e municipal, com o Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação, que vão servir de base, de referência para a elaboração da seleção dos conteúdos que vão ser trabalhados. Aqui também as DCNs dão ênfase nessa divisão do currículo em duas partes, a parte comum, ou a base nacional comum, e a parte diversificada. E essa parte diversificada que deverá ser complementada sob a responsabilidade do sistema de ensino de cada estabelecimento escolar. Mas a articulação, com essa articulação é importante. Percebam aqui o artigo 11. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos. Já que nós estamos falando em integração, não são diferentes, não são antagônicos, são complementares. Conhecimentos que fazem parte do currículo comum, da base comum, de todos devem ter acesso, as condições curriculares das propostas dos estados e municípios, e a parte diversificada, definidos pelos sistemas de ensino. Só lembrando que esses conhecimentos que fazem parte da base nacional comum são definidos por quem? Por quem são definidos os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum? Vocês estão comigo? Quem define, gente? Olha só, vamos recapitular. Nós já estudamos isso 2 vezes, em 2 documentos. E nós já vimos que os currículos, eles são organizados em 2 partes. Uma é a parte comum e a outra é a parte diversificada. Estamos vendo aqui que a parte diversificada, esses conteúdos da parte diversificada deverão ser definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas. E quem define a parte comum do currículo? A BNCC. Não podemos esquecer da BNCC. Por que não está escrito aqui, então, o que é a BNCC? Porque essas diretrizes são de 2010, a BNCC é de 2017. Mas a parte comum do currículo é definida pela BNCC e a parte diversificada pelos sistemas de ensino e pelas escolas. Por isso que as diretrizes estão reforçando essa integração que deve existir entre a base nacional comum e a parte diversificada. Muito bem.
Esses conteúdos que compõem tanto a Base Nacional Comum quanto a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura, na tecnologia, na produção artística, nas atividades, enfim, em vários campos de conhecimento. Vamos ver depois as áreas de conhecimento aqui também. Aqui, ó. Os conteúdos a que se refere o artigo 12 são constituídos por componentes curriculares que, por sua vez, se articulam com as áreas de conhecimento a saber, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Estão sentindo falta de alguma coisa aqui? Quantas são as áreas de conhecimento do ensino fundamental, de acordo com a BNCC? Quantas são? 5. Quais são? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Estão sentindo falta de alguma coisa aqui? Aí nós até poderíamos dizer, mas então as DCNs não trazem essa área de conhecimento? Mas percebam que nós estamos aqui no artigo 13. Logo adiante, no artigo 15, ó, os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento. Aí aqui tem o ensino religioso. Se vocês me perguntarem, então, por que não tem lá no 13? Eu não vou saber dizer para vocês. Só sei que não tem, mas tem no 15, tá? Outra observação, aqui na área de linguagens, lá na BNCC, quais são os componentes da área de linguagens? Língua portuguesa, língua inglesa, educação física e artes. Percebam que aqui nós temos língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte e educação física. E agora, quem é que deve ser seguida? As DCNs ou a BNCC? A BNCC, gente, tá? Nenhuma dúvida, a BNCC. As diretrizes servem para referendar, servem para dar uma direção, servem também para dar um norte. Elas precisam ser consultadas, tem muitas informações, mas é a BNCC que é o documento normativo. É a BNCC que é o documento mais recente a ser seguido. Então, não é isto aqui que nós estamos seguindo a BNCC. A partir dessas diretrizes, certamente que foram feitas algumas modificações, tanto na LDB, quanto na própria construção da BNCC. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, no artigo 14, que diz que obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da LDB, deve-se estudar a língua portuguesa e a matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, a realidade social e política, arte, educação física, ensino religioso. Está igual o artigo 26 lá da LDB, tá? E aqui vocês já viram que tem uma diferença da BNCC, mas o que nós temos que seguir é a BNCC. Só para vocês saberem que tem essa diferença. Aqui também tem, tanto na Constituição Federal quanto na LDB, o ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas próprias, das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Olha aqui a história do Brasil, matrizes indígena, africana e europeia, isso também vocês já devem ter visto como questão de prova. E aqui diz, ó, no parágrafo 3º, o que deve obrigatoriamente ser estudados dentro de história aqui, né, além das culturas indígena e afro-brasileira, o que tem que ser incluído aqui.
música, artes visuais, teatro e a dança, fazendo parte do ensino de artes, né? Isso nós temos também lá na LDB. Olha aqui a educação física, componente obrigatório do currículo do ensino fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas no parágrafo 3º do artigo 26 da LDB. Quais são essas circunstâncias? Quantas são? 5. Quais são? Acima de 30 anos, trabalhar 6 horas ou mais, prole, servir o serviço militar, ter algum problema de saúde que o impossibilite de praticar educação física. Aqui não está tão claro quanto lá na LDB, que fala sobre ser facultativo, tá? Cadê, ó. Lá na LDB diz que o que é facultativo é a prática da educação física, tá? Não é a matrícula na educação física. Aqui também o ensino religioso está igual ao artigo 33 da LDB. Aqui sim a matrícula é facultativa. Isso vocês não confundem mais, né? Muito bem. Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos. E aqui está falando também dos temas contemporâneos. A BNCC traz como temas contemporâneos, a LDB como temas transversais, mas nós temos algumas questões aqui como o ECA, que precisa ser trabalhado, educação para o consumo, educação fiscal, ciência e tecnologia, trabalho, diversidade e outros que, inclusive, então aqui está reforçando que essa construção do projeto político-pedagógico tem que ser feita de uma forma participativa. Artigo 14 da LDB, que trata dos 2 princípios da gestão democrática, que é a participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica. Vocês lembram que lá não tem o termo projeto político-pedagógico, tem proposta pedagógica, e a participação da comunidade interna e externa em conselhos escolares ou equivalentes, tá? Aqui, ó, reforçando, ampla participação. O PPP da escola traduz proposta educativa construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia. O artigo 15 lá da LDB também fala nessa autonomia da escola, a partir da construção do PPP de forma participativa. O regimento escolar, interessante que diz que é esse regimento que deve garantir que o PPP seja colocado em prática. Deve assegurar as condições institucionais adequadas para a execução do projeto pedagógico e oferta de uma educação inclusiva e com qualidade social, com ampla participação da comunidade escolar na sua elaboração. Então, a comunidade escolar também participa da construção do regimento escolar, sim ou não? Sim, deve, né? Deve participar. PPP, o regimento escolar, de acordo com as normas, deve garantir aqui, ó, formação continuada dos profissionais da educação. O aluno deve ser o centro desse planejamento, porque ele também precisa participar da construção desse projeto. Cultura acolhedora. Isso aí nós já vimos quando falamos sobre o projeto. Quero chamar a atenção desse termo aqui, o cuidar e o educar, indissociáveis às funções da escola. Aí nós vamos ter alguns artigos falando sobre esse cuidar e esse educar,
e falando da importância de se dar uma atenção especial à passagem, à transição dos anos iniciais para os anos finais. Lembram que eu falei para vocês que a BNCC ela traz um capítulo sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental? E reforça a necessidade de se dar uma atenção especial para essa transição entre essas duas fases. As DCNs do ensino fundamental também enfatizam a necessidade de se dar aqui uma atenção especial para essa transição dos anos iniciais para os anos finais. Mas vocês percebam que o educar e o cuidar é muito enfatizado na educação infantil e não no ensino fundamental. Mas as DCNs trazem como sendo indissociáveis, né, essas funções da escola. A integração dos conhecimentos escolares no currículo, experiências, nas diversas concepções, integração do currículo, muito bem, projetos que devem ser articulados de acordo com as áreas de conhecimento. Reforçando, os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da população. E, claro, aí nós vamos ter que trabalhar com metodologias e estratégias diferenciadas, que os sistemas de ensino e as escolas deverão garantir as condições adequadas de trabalho também para que se possa ter esta educação com qualidade. Aqui, o que deve ser garantido, e aqui, inclusive, citando a LDB novamente, princípio da aprendizagem com base no trabalho compartilhado e coletivo dos professores e demais profissionais da educação, atendimento às necessidades específicas para a aprendizagem, recursos disponíveis, contextualização dos conteúdos, para que realmente essa aprendizagem seja significativa e que também haja um diálogo, uma relação de parceria com as famílias. As diretrizes trazem algumas responsabilidades dos sistemas de ensino, responsabilidades das escolas e algumas responsabilidades dos docentes. Então, vai caber ao docente, claro, fazer esse que chama aqui de equilíbrio, equilibrar a ênfase no reconhecimento e valorização da experiência dos alunos, relacionando com esse saber sistematizado. Processo contínuo dos alunos que se referem à aquisição de aprendizagem significativa. Interessante esse parágrafo primeiro aqui, A operacionalização do princípio da continuidade não seja traduzida como promoção automática de alunos de um ano série ou ciclo para o seguinte, e para que o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e aprendizagem. Acontece algumas vezes, né? De você, enquanto professor, perceber que o aluno ele precisaria ficar retido um pouquinho, até para que ele pudesse reforçar esse conhecimento, e vivemos isso muito recente com a pandemia, dessa promoção automática. Inclusive, nós estamos sentindo os reflexos disso agora. Mas as DCNs, elas estão enfatizando a importância de que não se banalize, para que não se torne um descompromisso com o processo de ensino-aprendizagem. Mobilidade, flexibilização, que mais que eu posso destacar? Tecnologias, utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias. Tem algumas escolas que os laboratórios de informática funcionam bem,
Tem algumas escolas que funcionam mais ou menos, tem algumas escolas que não têm laboratório, né? Mas as diretrizes estão aqui também reforçando a importância de que se trabalhe, né, se utilize essa tecnologia a favor do processo de ensino-aprendizagem, mas daí há a necessidade de que esses recursos midiáticos sejam atualizados e em número suficiente para poder atender os alunos, há necessidade de que haja formação adequada desses profissionais da educação para trabalhar da melhor forma com essa tecnologia. Continuidade da trajetória escolar. Nesse artigo, as DCNs estão enfatizando a necessidade dessa atenção especial à passagem dos anos iniciais para os anos finais, assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem e articulação de todas essas etapas. Também qualificar a ação pedagógica, aqui, o reconhecimento de que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no ensino fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino. Assim como o educar e o cuidar, que nós enfatizamos lá na etapa da educação infantil, a ludicidade também. Então, o aluno ele tem um impacto muito grande na passagem da educação infantil para o ensino fundamental e do ensino fundamental menor para o maior. Os sistemas de ensino devem ter essa preocupação quando houver a transferência dos alunos da rede municipal para a rede estadual. Geralmente eles cursam os anos iniciais em uma escola menor. As escolas da rede municipal, elas geralmente são menores do que as escolas da rede estadual. Então, que os sistemas de ensino também deveriam se preocupar com essa passagem. Primeiro que quando eles estão lá nos anos iniciais, eles geralmente estudam em uma escola que fica próximo da casa deles. Quando eles mudam para o fundamental maior, as matrículas, inclusive, são feitas lá pelo sistema, e é onde tem vaga. Aí aquele começa. É toda uma mudança, a gente sabe disso. Uma mudança que para nós parece muito simples, mas para eles é enorme. Caderno de matéria. No ensino fundamental menor, eles têm um caderno. E aí, um caderno, sim, por disciplina, organizado, encapado, com o nome dele, material dele, porque até ali ainda tem também os cuidados, né, da família na organização, das mães em especial, que fazem todo esse trabalho de organização. E aí, quando eles mudam lá para o ensino fundamental maior, eles já têm um caderno de matéria. Tem uns que nunca tinham visto o caderno de matéria, que já é enorme para ele carregar, para ele identificar, para ele trabalhar. Então, são algumas pequenas mudanças que, para nós, professores, às vezes parecem insignificantes. Mas, para eles, que nem andam olhando para frente, né? Eles são tão pequenos que andam olhando para cima. Então, para eles tudo é muito impactante e às vezes chega a ser traumático. E as DCNs aqui estão reforçando que deveria haver essa preocupação nessa transferência das escolas da rede municipal para estadual, mesmo na própria escola, lá com os professores, que os professores também possam dialogar para atender melhor esses alunos. Outra coisa para chamar a atenção aqui para vocês, os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento, desenvolvimento das diversas formas de expressão e a continuidade da aprendizagem. Lá na BNCC, quais são as séries que devem focar na alfabetização? Quais são os anos? 1º e 2º ano, tá? E aqui nas DCNs, são os 3 primeiros anos do ensino fundamental.
São, assim, gente, são coisas que... São algumas pequenas diferenças que é bom vocês gravarem, tá? Bom vocês saberem. Como eu disse, eu não imaginava que seria cobrado esse conteúdo. Mas se vai ser cobrado, então é bom conhecer como é que ele está organizado. E como esses 3 anos, então, primeiro, segundo e terceiro ano, eles devem ser tratados como um bloco pedagógico, ou um ciclo, né, não passível de interrupção. É para ter um olhar mais atento, primeiro, segundo e terceiro ano, tá, para esses alunos, nestes 3 primeiros anos do ensino fundamental menor. Percebem que tem várias vezes se dizendo o que cabe aos professores, mas está sempre falando dessa integração entre os conhecimentos, os saberes dos alunos, o saber da escola e metodologias adequadas, educação física e arte. Na escola que vocês trabalham, nos anos iniciais, é ministrado pelo mesmo professor? Ou tem algum professor para... Tem um professor de educação física? Então, tem algumas escolas que é o mesmo professor que trabalha, e a lei está dizendo, as diretrizes estão dizendo exatamente isso. Ó. Elas poderão estar a cargo do professor de referência da turma. Mas... se não for esse mesmo professor, então que sejam professores licenciados nos respectivos componentes. As 2 opções. Língua estrangeira, a mesma coisa aqui, ó, de ter uma licenciatura. É obrigado ter língua estrangeira nos anos iniciais? Não. Pode? Pode. Se tiver... o professor também deverá ter licenciatura específica, tá? Muito bem. Ele gosta, né? Ela está dizendo que tem um professor lá na escola que ele gosta de língua estrangeira. E ele faz porque ele gosta. Eu fui para uma dessas comunidades, nessas viagens de final de semana, é uma escola lá longe. E também tem lá, né, tá na porta, na parede, em alguns locais, as palavras escritas em português e em inglês. Então, às vezes, a escola também já... Geralmente tem que ter alguém que goste, né? Porque quem gosta vai lá e faz. Nem pergunta. Avaliação, aqui onde trata sobre avaliação. Quantos artigos que eu falei que são? 50, já passamos da metade. Mas eu já vou avançar mais, tá? Vou avançar mais rápido, porque vai ficar repetitivo. Mas aqui onde trata sobre avaliação, diz que... Quem vocês veem falando isso aqui, ó? Benjamin Bloom, Lucchesi ou a Jussara Hoffmann? Olha aqui. A avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola, como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica com vista a identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem dos alunos, subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias, abordagens. Vocês conseguem visualizar algum dos autores que nós falamos sobre avaliação, defendendo a avaliação da aprendizagem dessa forma? Tanto o Lucchesi quanto a Jussara Hoffmann. A avaliação, para eles, deve ser para diagnosticar, ou seja,
para reconhecer o que os alunos sabem, né? O Luquezzi vai dizer que é para qualificar, dizer se ele sabe, se ele não sabe, o quanto ele sabe, para poder tomar uma decisão. Então, a partir desta avaliação, se tomar decisões de acordo com as demandas dos alunos. Manter a família informada sobre o desempenho dos alunos e reconhecer que os alunos têm direito a questionar os resultados das avaliações. Utilizar vários instrumentos, aqui está citando inclusive a observação, o registro descritivo, trabalhos individuais, portfólios, exercícios, provas, questionários. E olha aqui lá na LDB, o artigo 24 aqui citado, fazer prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, sempre os qualitativos sobre os quantitativos. Tempos e espaços para que os alunos com menor rendimento tenham condições de ter uma atenção especial também durante o ano letivo, obrigatoriamente também os períodos de recuperação, não é opcional essa recuperação, não é facultativa, é obrigatória também, de preferência paralelo ao período letivo, como determina a LDB. Há também reposição de conteúdos dos alunos, de acordo com a necessidade por questões de falta, possibilitar aceleração de estudos para alunos com defasagem de idade série, articulados às avaliações em larga escala. Então, as diretrizes também se referem sobre a importância de que a escola, ela analise os resultados das avaliações externas, para que se possa também tomar algumas decisões. Aqui, ó, os indicadores, redimensionarem as práticas educativas com vistas ao alcance de melhores resultados. Deve ser trabalhado, esses resultados precisam ser trabalhados pelas escolas. Também é importante que os alunos saibam o que se espera deles em relação à sua aprendizagem. Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à avaliação de escolas e de seus professores. Vai falar, inclusive, aqui sobre esses resultados para o atendimento nas escolas de campo, escola indígena, escola quilombola, as escolas de tempo integral. E o que cabe ao sistema de ensino, às escolas, tá? Em relação a isso. A escola de tempo integral, carga horária diária de 7 horas. Nós já vimos lá na LDB que a carga horária do ensino fundamental também deverá ser aumentada progressivamente para essa carga horária anual aqui, ó, de 1.400 horas, 7 horas diárias, igual como é a carga horária desse novo ensino médio, né, organizada para esse novo ensino médio. Aí aqui vai falando, gente, que a escola de tempo integral deve organizar, então, as suas atividades conforme tempo, espaço que os alunos têm na escola, projeto integrado de acordo com essa carga horária, vários conteúdos que precisam ser trabalhados, que as escolas de tempo integral devem organizar um projeto de trabalho que possa se desenvolver as atividades tanto dentro da escola quanto fora da escola, fazendo parcerias com outras instituições, e isso vai formar uma rede de cidades educadoras
Claro que precisa ter gente, precisa ter infraestrutura adequada. Educação do campo. E aqui ele vai falar, as diretrizes vão falar sobre essa educação. Para quem que é essa educação, né? Tratada como educação rural na legislação brasileira, incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura, e se estende também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Indígena e quilombola devem ser oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas. Também temos essas escolas. Valorizar e preservar as suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. Escolas indígenas, garantir aqui o ensino intercultural e bilíngue. Bilíngue, então vai oferecer que língua aqui? A língua materna, né? A língua portuguesa, mas vai garantir a língua materna deles aqui também. Tudo isso tem diretrizes específicas. Educação escolar quilombola, mais aqui, respeito às suas condições, suas formas próprias de produzir conhecimento. Também deve ter a participação da comunidade na organização do currículo e sempre reforça o reconhecimento de seus modos próprios de vida, suas culturas, tradições, memórias coletivas, como fundamentais para a constituição de identidade das crianças, adolescentes e adultos. Então, a valorização da cultura desses grupos, valorização dos saberes, reafirmação do seu pertencimento étnico, flexibilização. Uma das questões que são bem flexíveis é esse calendário escolar e, claro, né, as rotinas dessas atividades, o objetivo de superar as desigualdades sociais. Aqui, tanto das escolas quilombolas quanto das escolas indígenas, vai falar de novo, por isso que eu disse que para o final ia ficando repetitivo, tá? Vai falar de novo sobre o projeto pedagógico, que tem que ser participativo, que tem que ter a participação da comunidade, que tem que levar em consideração as peculiaridades de cada grupo. Aqui, materiais, enfim. Aqui, sobre educação especial, a mesma coisa, projeto pedagógico, levar em condições a necessidade de propiciar a educação de acordo com as necessidades desses educandos, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. Recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, proporcionar para essas pessoas que têm necessidades educacionais especializadas, utilização de materiais didáticos, espaços, mobiliários, equipamentos, transportes e outros serviços. Então, esses são os recursos de acessibilidade. Que mais? Esse atendimento educacional com apoio de órgãos competentes, implementado por professores e profissionais com formação especializada. Lá na LDB também nós vemos isso. Aí aqui a EJA, também formação integral para as pessoas que não tiveram condições de estudar na idade própria, que também tem que ter aqui, a organização, gestão e financiamento que lhe assegura isonomia em relação ao ensino fundamental regular, modelo próprio pedagógico, sistema de monitoramento e avaliação, formação permanente de seus professores, maior alocação de recursos, idade mínima.
15 anos completos. 15 anos completos. Considerada como prioridade, 15 anos completos ou mais anos com aluno de defasagem série, da sequência do ensino regular na EJA. E aqui o que os estados vão fazer, no caso aqui as instituições, o governo, chamada ampliada dos estudantes, apoiar as redes e os sistemas de ensino, incentivar a oferta da EJA, tanto nos períodos diurno quanto noturno. Aqui, chamar a atenção. A EJA, nos anos iniciais, ela deverá ser presencial, nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas nos anos finais, ou seja, a partir do sexto ano, do sexto ao nono ano, aí já poderá ser tanto presencial quanto à distância. De novo aqui, projeto pedagógico adequado a essa modalidade, fazendo, claro, os ajustes necessários. Está acabando. Também esses alunos deverão ser inclusos no SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação Básica. Compromisso dos sistemas de ensino e redes de ensino, o que cabe a eles? Prover os recursos necessários, formação continuada dos profissionais da educação, coordenação do processo de implementação do currículo, acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas das redes e escolas. Propostas, o que é aqui? A consulta pública nacional pelos alunos em diferentes estágios do ensino fundamental. Cabe ainda ao Ministério da Educação elaborar orientações e oferecer outros subsídios para a implementação dessas diretrizes. É grande, né? É cansativo, eu sei, tá, gente? E eu nem li tudo, vocês viram. Eu fui passando para vocês perceberem o que tem nas DCNs e chamando a atenção dos pontos que são necessários vocês ficarem atentos, porque tem algumas diferenças com relação à LDB e à BNCC. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as DCNs? Vocês estão tão calados hoje. Aí vocês vão dizer assim, quando a gente está falando, ela reclama. Está calada, ela reclama. Vocês estão bem? Vocês estão cansados? Vamos fazer uma pausa, então? Comer alguma coisa? Que aí vai ajudar você. Vamos dar uma energia para esse corpo aí? Para esse corpito e para esse cérebro? Vamos dar uma energia. Deixa eu ver aqui se já está. Meninas, tá ok aí o lanche? Tá? Já está assim, tá? Então vamos fazer uma pausa. Se estiverem muito cansados, vão lá ao banheiro, lavem o rosto. Define direito dos idosos, educação para o trânsito. Então, as DCNs também orientam trabalhar dessa forma. As diretrizes também deixam claro que, para que os professores possam desenvolver esse trabalho com essa qualidade que tanto é enfatizada, os órgãos responsáveis devem providenciar esses materiais. Por exemplo, as escolas devem trabalhar o ECA com as crianças. Dá para levar a lei para trabalhar, igual como eu estou fazendo aqui com vocês? Não. Não tem como, precisa ter um material mais adequado, né? Uma revistinha, uma linguagem que elas possam compreender. Então, os professores devem trabalhar isso, mas é necessário que os órgãos responsáveis se encarreguem de organizar esse material.
Artigo 17, na parte diversificada do currículo do ensino fundamental, será incluído obrigatoriamente, a partir do 6º ano, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar. Entre as línguas estrangeiras modernas, a língua espanhola poderá ser a opção. É a mesma coisa que nós temos lá na LDB? Lá na BNCC? Não. Lá diz o quê? A partir do 6º ano é obrigatória a língua inglesa. E qual é que vai ser seguido? As DCNs ou a BNCC? A BNCC. Eu já perguntei 3 vezes, que é para vocês não esquecerem, tá? Que existem algumas diferenças nesses documentos, LDB, BNCC e as DCNs, mas o que nós seguimos é a BNCC. Que mais? Projeto educativo articulado integrado. O ensino fundamental pode ser. O SAEB é um conjunto de avaliações externas aplicado em larga escala para os alunos da educação básica e superior. Olha, vocês já estão falando, não falem, só escrevam. O indicador de rendimento escolar é composto pelo resultado do desempenho dos estudantes, apurado em exames nacionais de avaliação, e os dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar da Educação Básica. A avaliação da aprendizagem tem as funções diagnóstica, formativa e somativa, de acordo com Cipriano Lucchesi. A avaliação somativa garante que professores e alunos identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias de aprendizagem. Os resultados da avaliação diagnóstica servem para classificar. A avaliação formativa permite o conhecimento do êxito do ensino e da aprendizagem em curso. De acordo com Lucchesi, a avaliação é dinâmica, includente e socializante, enquanto o exame é excludente, classificatório e antidemocrático. Para Jussara Hoffmann, avaliar é observar o aprendiz, analisar e compreender suas estratégias de aprendizagem e tomar decisões pedagógicas que favorecem a continuidade do processo.
9. Para Lucchesi, avaliar é diagnosticar e decidir. Para Benjamin Bloom, a ação avaliativa mediadora se desenvolve em benefício do aluno e dá-se fundamentalmente pela proximidade entre quem educa e quem é educado. A avaliação por rubrica consiste em um modelo de avaliação de parâmetros, a qual visa identificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas, além de demonstrar essas informações com fácil visualização, o que é positivo tanto para o professor quanto para os alunos. A observação é um instrumento de avaliação utilizado na escola com fim informal. Nem sempre é reconhecida pelo professor e outros envolvidos como parte do processo avaliativo ou como instrumento que traduz resultados significativos. Posso? Acertaram todas? Vamos ver. Número 1, sim ou não? Número 1? Não. Por quê? O que significa SAEB? Sistema de Avaliação da Educação Básica. Não tem superior. Número 2, sim ou não? Sim. Isso é importante vocês lembrarem, tá? Esse indicador de rendimento é composto tanto pelas notas do SAEB quanto pelo censo, tá? Das escolas. Número 3, sim ou não? Sim ou não? Eu não acredito. Benjamin Bloom. O Lucchesi diz que avaliar é diagnosticar. É Benjamin Bloom. Bloom. Diagnóstica formativa e somativa. O Lucchesi e a Jussara Hoffmann não pensam da mesma forma que Bloom. Eu não dancei à toa aqui para vocês a dança da avaliação, né? Diagnóstica formativa e somativa. Não tinha banda, né? E eu não tenho ritmo. 4, sim ou não? Não. A somativa é ao final. Depois que tem a avaliação somativa, não tem mais a intervenção do professor. Diagnóstica, formativa, somativa, que é a última. 5, sim ou não? Não. A somativa, sim, serve para classificar. Mas a diagnóstica é para eu identificar o nível de conhecimento dos meus alunos. Seis, sim ou não? Sim.
é a do meio, é a processual, contínua, em curso, exatamente. 7, sim ou não? Sim. Essa diferença entre avaliar e examinar é muito importante também, para vocês entenderem, tá? E quem faz essa diferença é o Lucchesi. Oito, sim ou não? Sim. Jussara Hoffmann. Avaliar, gravem. Observar o aprendiz, analisar e compreender suas estratégias de aprendizagem e tomar decisões pedagógicas que favorecem a continuidade do processo. É a fala dela. E essa fala vocês precisam gravar. 10, sim ou não? Lucchesi diz que avaliar é diagnosticar e decidir. Tem que ter decisão. A avaliação é diagnose, é conhecer, é descrever a realidade, é qualificar essa realidade e é decidir sobre essa realidade. 10, sim ou não? 10, sim ou não? Gente, quem é que fala sobre avaliação mediadora? Só tem uma pessoa que fala sobre avaliação de mediadora. Quem é? A Jussara Hoffmann. É a Jussara Hoffmann que fala sobre avaliação mediadora. A Jussara Hoffmann e o Lucchesi são os que definem a avaliação de uma forma mais crítica, mais moderna. O Bloom, essa classificação do Bloom, olha, é lá de 1900 e antigamente. 11, sim ou não? Sim. Eu falei para vocês para vocês darem uma olhada nessa avaliação por rubrica, porque eu também acredito que pode ser cobrado, tá? É uma tendência, gente, e quando é tendência, as bancas estão atentas. As avaliações internacionais, elas já estão utilizando a avaliação por rubrica. Então, fiquem atentos, tá? 12, sim ou não? Sim, é isso mesmo. Tem gente que não considera, tá? Tem alguns professores que acham que não, que observar é só um faz de conta, é algo muito informal. Quem acertou as 12? 11, 10, 9, 8, 7, 6. Tá bacana? Vamos para a última agora, que é sobre tendências, tá? Tendências foi o mais recente, Olha, ela pediu para eu falar um pouquinho da avaliação por rubrica, tá? A avaliação por rubrica é uma forma de avaliação. Também pode ser um instrumento, porque é uma forma que você utiliza para avaliar. Você geralmente faz uma tabela. Talvez vocês encontrem algum texto que fale sobre tabela.
Porque você faz uma tabela e nessa tabela você tem critérios de avaliação bem definidos e você tem a pontuação. Então você faz, por exemplo, uma questão de matemática para resolver um problema. Aí você coloca como critério raciocínio lógico. Outro critério, interpretação. Outro critério, resposta correta. E você vai colocando os critérios. E aí você vai pontuando. Ele pode ter de 1 a 5, por exemplo. Resposta correta, de 1 a 5. Ele não acertou a resposta completa. Ele acertou só a metade. Aí você estabelece 0,2 ou 0,3. Então você vai pontuando conforme os critérios que você estabeleceu. Isso é a avaliação por rubrica. Tá? Deem uma olhada nisso, gente, é importante. Vamos fazer o último exercício? Teste. Mais um teste aqui, 12 questões. Questão 1, tendências pedagógicas. Conforme Libânio, as tendências pedagógicas dividem-se em 2 grupos, liberal e progressivista. Em silêncio, não pode conversar. 2. A tendência liberal tem o intuito de manutenção do status quo e a tendência progressista de transformação. Três, na pedagogia tradicional, a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Quatro, a pedagogia liberal tradicional e a pedagogia progressista, crítico-social dos conteúdos, valorizam o conhecimento sistematizado. Cinco. Na pedagogia libertadora, a relação entre professor e aluno acontece verticalmente. Seis, na pedagogia liberal diretiva, mais importante é como o aluno aprende e não o que ele aprende. Sete, na pedagogia não diretiva, o professor tem a função de auxiliar o aluno no seu processo de aprendizado. Oito, a pedagogia libertadora e a libertária tem o intuito de atender à educação não formal e informal. Nove, pode-se dizer que na pedagogia liberal tecnicista, os métodos de ensino consistem nos procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a
transmissão, recepção de informações. As pedagogias libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base da relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. A pedagogia crítico-social dos conteúdos acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Na pedagogia não diretiva, o professor é um especialista em relações humanas. Podemos? Número 1, sim ou não? Número 1, sim ou não? Vocês caíram, não acredito que vocês caíram. Por que está errado? Porque é progressista, não é progressivista. Progressivista é a diretiva liberal. Caíram na pegadinha da banca. Essa banca é muito má também, né? Número 2, sim ou não? Manutenção do status quo, manutenção do sistema vigente. Deixa como está. Conservação. E a pedagogia liberal é a pedagogia conservadora. E a pedagogia progressista e não progressivista é a pedagogia transformadora, é a tendência transformadora. Eu coloquei status quo para que vocês... Passei sem querer. Mas eu coloquei para que vocês gravem essa palavra, porque é uma possibilidade muito grande dela ser cobrada em alguma prova relacionada com a tendência liberal, tá? Então, ela vai estar relacionada à tendência liberal. Passei aqui, né? Já viram agora 3. Na pedagogia tradicional, a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição da sociedade, correto? Número 4, sim ou não? Eu já não ouço mais nada. Sim ou não? Sim, sim. As duas valorizam o conhecimento sistematizado. É muito bom vocês lembrarem disso. Só que a tradicional, ela está aqui, ó, na liberal, que é conservadora. Então, esse conhecimento sistematizado, ele é dissociado da realidade do aluno. A realidade do aluno não é considerada aqui. E na pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é transformadora, esse conhecimento é indissociável da realidade do aluno, tá? Mas as duas valorizam o conteúdo sistematizado, conhecimento sistematizado. 5, sim ou não?
Como é que se dá a relação professor-aluno na pedagogia libertadora? Horizontalmente. Tem gente que está confundindo horizontal com vertical, gente. Olha, quando tiver lá na prova, aí vocês, quando falar a palavra, vocês lembrem vertical, horizontal. Aí o fiscal vai pensar que você está abençoando ele, tá? Vertical, horizontal. 6, sim ou não? Sim. Liberal diretiva ou liberal progressivista. Liberal diretiva ou liberal progressivista. Olha as palavras-chave: aprender a aprender, experiência, pesquisa, sala ambiente. Palavras-chave eu preciso gravar. 7, sim ou não? Vocês sabem no qual é a pedagogia que o professor é auxiliar do aluno? Exatamente nessa aqui, ó. Na diretiva ou na progressivista. O professor é auxiliar do aluno. Por que não é na não diretiva? Porque na não diretiva ele é o psicólogo. Ele é o especialista em relações. Não tem conteúdo. Na não diretiva, exato, na não diretiva não tem conteúdo. Não tem o conhecimento sistematizado. 8, sim ou não? Sim. Elas não foram pensadas para a educação formal. Elas não foram pensadas para a escola. Nem a libertadora, nem a libertária. 9, sim ou não? Sim. E deixa eu dar uma dica para vocês. Preste atenção no que eu vou falar. Lá aqui desde da liberal, tradicional, valoriza o conhecimento sistematizado. Preste atenção no que eu estou falando. Olha a palavra. Conhecimento sistematizado. Progressivista não valoriza o conhecimento sistematizado. Não diretiva não valoriza o conhecimento sistematizado. Tecnicista, informação. Prestaram atenção? Conhecimento valoriza, não valoriza. Mas aqui não fala em conhecimento. Aqui fala em informação. É uma dica, tá? Uma dica sobre a tecnicista para vocês. Métodos de ensino, o que valoriza? Ó, a pedagogia tecnicista, ela valoriza os métodos, os procedimentos, as técnicas, tá? Que o foco é exatamente isso, nem professor nem aluno, métodos e técnicas. 10, sim ou não? Sim. Tanto a pedagogia libertadora quanto a libertária, elas são aqui eu ia dizer que elas são tradicionais. Na verdade, elas são contra as pedagogias da tendência liberal, tá? Então, elas são anti-autoritarismo e isso aqui, ó, autogestão, gravem. Esta palavra, ela está relacionada à libertadora e à libertária. Ela não vai estar relacionada a nenhuma outra pedagogia.
Somente a libertadora e a libertária. Da mesma forma que a informação vai estar relacionada ao tecnicismo, autogestão libertadora e libertária. 11, sim ou não? 11, sim ou não? Sim, gente, essa daqui é isso mesmo. Eu acho que vocês se confundiram com essa palavra confronto, né? Mas eu peguei exatamente como está no texto do Libânio. Tá? Então eu trouxe exatamente como está lá. E ele fala desse confronto, conhecimento sistematizado, confrontado com a realidade do aluno. Tá? 12, sim ou não? Sim. Não liberal, ele é um especialista em relações humanas. Ele é o psicólogo. Como é que vocês se saíram aqui nesse das tendências? Só tinha 3 não aqui, ó. Resto tudo sim.